Esse capítulo 14, ele traz pra gente, ele começa com um versículo bem conhecido, que é muito usado e às vezes é usado de uma forma assim muito má, né? Às vezes para dizer da mulher, mas é um versículo que nós precisamos olhar e eu quero falar sobre esse versículo. Primeiro, toda mulher sábia edifica sua casa. A insensata, porém, com as mãos a derruba. E embora eu vou falar assim de uma forma muito especial sobre a mulher, é um assunto que só tem o Ricardo, né? É um assunto que você vai entender, Ricardo, que também você é uma aplicação para você por conta do conteúdo, né? Então eu vou ficar falando aqui da mulher, mas entenda-se cada um de nós, né? A mulher sábia, o que vocês entendem por edificar? Quem gostaria de dar um palpite, assim, uma colaboração na definição? Se falassem para você, ô Raquel, você precisa edificar a sua casa. Parecida, você precisa edificar a sua casa. O que vocês entendem? O que é essa edificação? Eu acho que essas são as colunas que eu escrevi lá no. Mandei para vocês, a coluna no fundamento, para poder ficar firme em todas as áreas. Colocar colunas que fundamentem, né, que sustentem a casa. O que mais a gente poderia dizer? É uma construção, eu acho, né? Uma construção. A gente vai colocar princípios, valores. Isso, é uma construção de princípios, de valores, que tem a ver também com as colunas, né? O que mais, gente? Eu anotei aqui no meu, assim, mas no meu particular, que a mulher sábia, ela é ajudadora e auxilia também, porque até então, antes eu não era ajudadora e nem auxiliava, eu fazia minhas vontades, e são desejos e pedidos egoístas, né? E aí, quando a gente entende que as mulheres sabem, você ser ajudadora não significa que você está atrás. Hoje eu entendo que é aquela submissão, você está dentro da missão, isso como mulher eu estou falando, né? E aí que eu aprendi, aí eu comecei a edificar a casa com sabedoria. Então, você está falando que uma mulher que edifica, ela não pode ser egoísta, ela tem que pensar no bem da casa, da família, né? Não apenas nela. Mais alguma coisa? Bom, então, eu coloquei aqui, ó, cuida, gerencia, administra. Então, edificar antes de você cuidar, de você gerenciar, você vai construir, né? A gente vai construir. Lá em Êxodo, o capítulo 1, versículo 21, tem uma história, a história de Moisés. Eu não sei se todos vocês conhecem os detalhes do nascimento de Moisés, mas o rei do Egito, o faraó, ele tinha dado uma ordem para matar todas as crianças, os meninos que nascessem, porque o povo de Israel, eles estavam, tinham se multiplicado muito, era muita gente. Eles eram escravos, mas eles se multiplicavam muito, porque isso está sobre o povo, né? Frutificai, multiplicai. Eles viviam um fluxo natural de Deus, do que Deus havia feito. Então eles se multiplicavam muito. Então o faraó deu essa ordem para matar os meninos. E aqui conta a história que é quando a mãe de Moisés, antes mesmo, né, da mãe de Moisés, aqui ó, diz no versículo 29, as parteiras responderam ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes. Antes que
a parteira chegue, já deram à luz. Elas estavam explicando porque elas não estavam matando as crianças, elas estavam preservando a vida dos meninos. Aí o faraó manda chamar e elas dão essa resposta. No 20, por isso Deus foi bom para com as parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Olha só, aquelas parteiras, elas foram chamadas para matar os meninos. Elas foram, digamos assim, contratadas pelo governo, né, pelo faraó, para matar os meninos. Parece que a gente está vivendo isso aqui hoje, né? Mas elas temiam a Deus, diz o texto. Olha, por que temeram a Deus? Elas não matavam as crianças. E aqui em Provérbios, a gente encontra que o princípio da sabedoria é o quê? Temer a Deus. Então, elas, por serem tementes a Deus, receberam de Deus uma liberação, digamos assim, e também uma capacitação para que elas pudessem construir suas próprias famílias. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa maravilhosa. Mas elas temiam a Deus. Então, uma característica que a mulher que vai edificar sua casa precisa é temer ao Senhor. Temer a Deus. E no versículo 26 e 27 diz assim: no temor do Senhor há firme confiança e seus filhos terão lugar de refúgio. Aquelas parteiras, elas temeram a Deus. E o que os filhos das mulheres hebreias tinham? Refúgio. Tinham refúgio nas mãos dessas parteiras. Essas mulheres sendo colaboradoras, tementes a Deus. O 27, o temor do Senhor é uma fonte de vida que afasta o homem dos laços da morte. Elas foram chamadas, elas foram contratadas para matar as crianças, mas elas resolveram temer a Deus e a vida delas se tornou o quê? Uma fonte de vida, para guardar a vida daquelas crianças. E os filhos tinham um lugar, esses filhos que elas conseguiram salvar, muitos foram salvos pelas mãos daquelas mulheres. Eles encontraram esse refúgio. Olha que o resultado de uma mulher, né, ou de um homem que teme a Deus vai proporcionar para os seus filhos refúgio, vai livrar da morte a sua família, os seus filhos. E a gente está falando aqui da mulher que edifica a casa, mas isso se aplica a qualquer área, né? Qualquer outra área. Você na sua empresa, no seu trabalho, você pode ter isso, você pode edificar, temendo a Deus, e as pessoas ali vão poder encontrar refúgio através de você. Vão poder confiar em Deus, né? Aqui diz esse versículo, afirme confiança. Quem teme a Deus é confiante, não tem medo. Talvez aquelas parteiras passassem o medo assim, de ser chamadas pelo faraó, de ter que responder, porque elas não estavam obedecendo ao faraó. E a gente precisa lembrar que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando que a obediência às autoridades ela pode ser quebrada? Que nós precisamos obedecer às autoridades, independente de qualquer coisa. Mas quando se trata da vida, quando se trata de colocar a vida em primeiro lugar, então há essa liberação, para que a gente obedeça a Deus. Quando as autoridades elas impedem que a gente obedeça a Deus,
então a gente vai escolher obedecer a Deus. Então nós vamos desobedecer à autoridade. É nesse caso só, né? Do contrário, a gente, só um parênteses aqui. Mas elas temeram a Deus. Então elas preferiram o temor a Deus, confiar em Deus e serem uma fonte de refúgio, uma fonte de vida, do que obedecer ao faraó e matar as crianças. Então, o que é preciso ter para isso? Confiança. Se a gente não confiar que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos dar vitória, nós não vamos querer passar essa situação, né, de risco. Então, o temor ao Senhor, que vai produzir confiança em nós, para que a gente possa salvar vidas, que a gente possa ser um refúgio dentro da nossa própria casa. Isso é um tópico que eu quero que vocês, né, anotem se quiser e que vocês possam meditar. Lá em Efésios 2, 19 a 22, é um segundo ponto que eu quero falar. Efésios 2, 19 a 22. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois cidadãos dos santos, são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, o segundo ponto que eu quero trazer é que uma mulher, para ser sábia, para edificar a sua casa, para ter inclusive temor a Deus, ela precisa ser edificada antes de qualquer coisa. Como assim edificada, né? Edificada espiritualmente. Nós precisamos ter o nosso coração, o nosso interior construído por Deus. Aqui Paulo está falando que nós que estávamos longe, agora estamos perto, fomos unidos através do sacrifício de Cristo, nós somos unidos à aliança, ao povo de Israel, aos judeus na fé, pelo sangue de Cristo, e juntos nós somos edificados. Quando a gente fala de edificar uma casa, né, um templo, se a gente pensar na edificação de hoje, naquela época era um pouco diferente, mas hoje, se a gente pensar assim que vai um tijolo, não sei se ainda é assim, né, gente? Acho que é ainda. Tijolo, aí vai massa, aí vai a pessoa, o construtor, ele vai colocando, vai alternando, vai ajustando. Às vezes um tijolo, ele precisa ser um pouquinho raspado ali. Às vezes a forma dele tá meio tortinha. Então a pessoa que está edificando vai fazendo esses ajustes. E também quando era as edificações de pedra, era assim também. As pedras, elas precisavam ir se ajustando. E nisso, esse é o processo, né? Que às vezes dói um pouco, que às vezes a gente se incomoda. Que às vezes que eu estava falando com vocês do confronto, de nós sermos confrontados, né? Dói, tira uma lasquinha ali, faz um ajuste aqui. Veio muita massa, precisa tirar, ou tem pouca massa, tira tudo. Ah, peraí, a edificação tá ficando meio torta, vamos começar de novo. Aí tira tudo, começa de novo. Então a mulher, para ser sábia, para ela dar conta de edificar a sua casa, ela precisa ser edificada por Deus. E esse texto está falando que Cristo Jesus é a principal pedra, é aquela pedra que vai dar a ligação, é aquela pedra que vai dar o sustento para esse edifício. Então, através do Senhor Jesus, da vida do Senhor Jesus, nós precisamos nos deixar
porque é Deus quem nos edifica. É o seu Espírito, ele fala aqui, né, ó, edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, o Espírito Santo vai trabalhando em nós para que nós possamos ser essa construção, essa edificação que vai se tornar morada de Deus. Se a mulher não cuidar de si mesma, não cuidar da sua vida espiritual, e vou mais além, da sua vida emocional e da sua vida física, ela não vai ter coragem, nem força, nem sabedoria para edificar a sua casa. Uma mulher emocionalmente, com as emoções complicadas, que não recebe cura das suas emoções, o que ela gera dentro da sua casa? Maior parte vai gerar dor, vai gerar, sabe, tristeza, mau humor. Nós precisamos nos deixar ser curadas por Deus, passar o processo da cura. E isso que nós estamos fazendo aqui de ler a Bíblia é um instrumento, é o maior instrumento de cura das emoções. Ler a Bíblia. O Senhor vai falando conosco através da palavra, porque a palavra ela tem o poder de dizer, de revelar para nós o que é preciso ser curado. Por que algumas coisas estão acontecendo com a gente? Eu tive uma experiência fantástica uma vez com a palavra. Eu sempre li esse texto da mulher, da viúva do Eliseu, né? Do Elias. A viúva, deixa eu abrir aqui. É 1 Reis. Veja, um texto que eu li muitas vezes, sempre ouvi muito, sempre, né? Quantas pregações a gente tem? 2 Reis, vamos ver. 2 Reis, capítulo 17, depois vocês podem ler. É a viúva de Sarepta. Havia fome, obrigada, Valéria. Havia fome na terra e Deus manda o Elias lá para essa viúva. Fala assim, ó Elias, vai lá que a viúva vai sustentar você, eu já ordenei, já está decidido. Você vai passar um período lá. E aí ele chega lá, tem essa conversa com essa mulher tá achando que vai morrer. Ela fala assim para Elias, eu tô preparando o meu último bolo aqui, o meu último pão, porque eu sei que eu vou morrer, porque acabou a comida, acabou a farinha, só vai dar para esse bolo aqui. Eu fechei, deixa eu abrir de novo. Só vai dar para esse bolo aqui. É 1 Reis, né, gente? Eu falei segunda. É 1 Reis 17. 1 Reis 17. Aí, veja bem, já tinha lido esse texto, eu tô contando a minha experiência, tá? Já tinha lido esse texto muitas vezes. Desde criança eu ouço isso aqui, ouço pregação. E é um texto que ele é importante pra gente, porque fala de provisão. Então, muitas vezes na nossa vida a gente passa dificuldades financeiras, a gente passa situações em relação à nossa vida material, e esse é um texto importante para todos nós, né? E aí, um dia, eu lendo esse texto, assim, meditando, o filho morreu, né? Aí, no 18, ela fala assim, que tens contra mim, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória o meu pecado e matar o meu filho? Essa mulher carregava uma culpa. A Bíblia não fala o porquê que ela tinha essa culpa. Olha o que ela lembra quando o homem de Deus chega na casa dela. Você veio aqui para você me acusar. E através dessa acusação, desse pecado que eu cometi lá atrás, o meu filho morreu.
E quando eu li essa passagem naquele dia, o Senhor falou para mim de uma culpa que eu carregava. E ali eu entendi, falei, meu Deus, eu ainda carrego culpa sobre essa situação. Que já pedi perdão, que já faz muito tempo, que já fui perdoada. E ali a palavra discerniu o que havia dentro, lá escondido no meu coração. Entende, gente? Então, quando a gente lê a palavra, nós temos essa chance de sermos curados, de sermos ministrados pelo Espírito Santo, que nos leva a gente entender o que está acontecendo dentro do nosso coração, o que precisa ser resolvido. A palavra é linda, é um poder tão grande e é um amor de Deus por nós. Por isso que o povo judeu, eles valorizam tanto a palavra. Por isso que eles festejam, eles fazem festa pela palavra. Eles agradecem, porque eles entendem esse valor, né? E nós precisamos também, nós estamos aqui, eu sei que você entende isso, mas cada vez mais nos debruçarmos, porque essa palavra ela vai nos edificar. Então, ela traz esse entendimento, ela traz a revelação de que será que a gente ainda precisa de alguma cura? O que será que precisa ser transformado no meu interior? A palavra vai mostrando pra gente, vai falando, né? Então vai nos curando. Isso é uma forma de nós nos deixarmos edificar por Deus, a palavra, porque a palavra ela vem trazer uma edificação espiritual, trazer conhecimento de Deus, ela vem falar de Deus, vem falar de quem é o Pai, como é que Ele é com a gente, ela vem falar também de nós, quem somos nós, da nossa identidade, vem alinhar o nosso coração, vem tratar das nossas emoções, vem trazer cura e vem tratar do nosso corpo físico. Ela tem aqui regras, por exemplo, aliás, tem até um versículo nesse capítulo aí que a gente leu que fala que o coração, qual versículo que é? O 30, o coração com saúde cura. Então, o que isso quer dizer? Que um coração saudável, né, no sentido de eu estou saudável nas minhas emoções, então eu posso curar. Eu posso trazer cura para as pessoas. E se o meu coração não estiver saudável, o meu corpo vai sofrer. Uma pessoa muito ansiosa, o que vai acontecer com o corpo dela? Ao longo de anos, né, de muitos anos, vai começar a sentir uma dor aqui, uma alteração ali, e assim vai. As doenças começam a vir muitas vezes por problemas emocionais. E às vezes até por problemas espirituais, porque, por exemplo, gente, a ansiedade, ela é também um problema espiritual. Ela é gerada na falta de confiança em Deus. Então é um problema espiritual, né? Se a gente resolve, se a gente começa a confiar em Deus, pronto, você resolve sua parte emocional e a parte física. E aí seu corpo tem saúde. Deus é maravilhoso, né? Então, a mulher sábia, ela precisa se deixar edificar, ela precisa confiar em Deus, como diz esse versículo 26 aqui. No temor do Senhor, há firme confiança. E a mulher sábia, para ela construir a casa, para ela cuidar da casa, para ela zelar, né, para ela ser essa ajudadora, para ela pensar nos outros, ela precisa o quê? Ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Lá em João 2,17, o Senhor Jesus chega ao templo e quando ele chega lá, ele encontra, 2,13, tá? A partir do 13. Era a Páscoa, período da Páscoa, e ele subiu
foi ao templo. Quando ele chega lá, ele vê um monte de gente vendendo. Havia um comércio dentro do templo, no pátio. As pessoas estavam comercializando os animais. Isso porque quem vai ao templo, quem ia ao templo, levava o seu sacrifício, levava o animal para sacrificar. Só que muitas pessoas andavam muito, elas viajavam para poder chegar ao templo. Então era complicado, às vezes, dependendo do lugar, levar o seu animal, né, numa longa viagem. Então a pessoa deixava para comprar o animal que iria para o sacrifício na cidade, na chegada. E aí no templo havia essa venda. Começaram a vender dentro. E o Senhor Jesus chega com um chicote, expulsa todo mundo, esparrama o dinheiro e fala: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. Aí no 17 os discípulos lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Isso era uma profecia. O zelo pela casa do Senhor me consumirá, uma profecia a respeito de Jesus. E os discípulos lembraram. E lá em Isaías fala que eu e você somos casa de oração para todos os povos. E claro, se nós vamos ser para todos os povos, nós precisamos ser para a nossa família. Nós precisamos começar isso a partir da nossa família. Então, a mulher sábia, ela precisa ouvir a Deus e ela precisa ter o seu lugar secreto com Deus. Ela precisa ter o seu tempo de a sós com Deus, estar a sós com Deus. Sabe aquele devocional? A palavra devocional? O devocional é o quê? Você vai tirar um tempo diário para você ler a Bíblia, para você orar. Então você lê ali um texto. Muitas vezes, muitas pessoas têm os seus livros, né? Que aí segue um programa, que é um livro que alguém escreveu para isso, com essa finalidade. Por exemplo, o livro de Provérbios pode ser um devocional. Você pode todo dia ler um capítulo. A gente está fazendo aqui 2 vezes por semana. Então é um devocional um pouco mais, né, robusto, assim, porque a gente comenta mais e tal. Então o devocional, ele é esse momento muito importante na vida do cristão, é essencial. É o alimento diário, né? É aquele café da manhã que vai te sustentar ao longo do dia. Aquele café da manhã, não um pedacinho, metade de pão francês com meia xícara de café, não. É um café da manhã, né, que tem mais nutrientes para você aguentar ao longo do dia, vamos dizer assim, é o seu devocional. Mas esse lugar secreto, o Ricardo está expert, né, no lugar secreto. O lugar secreto, gente, é um lugar um pouco mais, vamos dizer assim, intenso. É um lugar um pouco mais reservado. É aquele lugar que você precisa estar a sós com Deus, só você e Deus. Que você precisa fechar a porta do quarto, literalmente, ir para um cômodo que você tenha sossego, que tenha silêncio, que você possa dedicar a sua atenção total para ouvir a Deus, principalmente. Mais do que falar, mais do que interceder, né? Porque o lugar de oração é um lugar que a gente abre o coração, a gente se derrama na presença dele. E você, mulher, para edificar a sua casa, você precisa derramar o seu coração na presença do Senhor. Porque nós recebemos muitas aflições, nós recebemos muitas palavras que nos ferem, muitas atitudes de ingratidão. Mulheres, por exemplo, que ficam em casa, às vezes nenhum ajudante tem, você tem que dar conta de tudo. Algumas ainda têm essa responsabilidade, trabalham fora. Você faz, na verdade, você só faz.
Você só faz, gente. Olha, não existe o não fazer dentro de casa. É um negócio impressionante, né? E aí você faz. Quem realmente reconhece? Às vezes você não recebe uma palavra de puxa, muito obrigada. Nossa, que bom que você está se dedicando dessa maneira, né? Você está se esforçando tanto além do que você poderia. Quantas mulheres recebem uma palavra assim? Ou mesmo o seu trabalho fora, né? A sua profissão, alguma coisa que você faz que está provendo também para dentro da casa. Ou mesmo que você faça um trabalho voluntário, quer dizer, às vezes não existe um reconhecimento, não existe uma gratidão, muito pelo contrário, existe crítica, existe palavra que te ofende, não é verdade? Nós sofremos isso, toda mulher. Então o que a gente precisa fazer? Colocar tudo isso na presença de Deus, senão nós vamos começar a guardar o que não deve no nosso coração. Quando a gente começa a guardar uma palavra que o marido falou, uma atitude de um filho, uma crítica, você faz, aí eu não vou falar o marido, né? Porque o Ricardo está aqui, eu não quero que ele se sinta constrangido. Ô Ricardo, você, né? Os homens também. Às vezes os homens estão ajudando dentro de casa, sabe o que a mulher faz? Ela fica criticando. Ah, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa elogiar a pessoa. Os filhos estão fazendo e a gente fala assim, ah, mas não fez tudo, ah, mas não sei o quê. Ao invés de nós darmos uma palavra de falar, olha, muito obrigada. Quem sabe em outro momento, né, você pode comentar que, sei lá, precisa fazer mais, tem outra coisa, isso e aquilo. Mas nós temos uma tendência a criticar o que foi feito, ao invés de agradecer o que foi feito, de elogiar os nossos filhos, de elogiar o marido, de elogiar a esposa. Poxa, é tão gostoso, né? Às vezes a gente prepara uma refeição com tanto carinho, arruma ali a mesa, ninguém fala nada. Tudo bem, tá bom, a gente tá para isso mesmo e também não precisa ficar toda hora, né? Ai, obrigada, não é isso, gente. Mas sabe, assim, né, de vez em quando uma palavra, fala, puxa, tô vendo aqui que você preparou com tanto carinho, nossa, que legal isso. Então, nós somos machucadas, nós somos ofendidas. Esse lugar secreto, esse lugar de oração é o lugar onde nós precisamos chegar e falar, Senhor, aquela atitude da minha filha, isso que minha filha está fazendo, aquilo que a minha irmã falou, aquilo que o meu marido agiu, aquela atitude dele, eu estou ofendida, Senhor. Tira isso do meu coração, eu não quero ficar com isso. Aquilo que a minha amiga falou, que a vizinha não sei o quê, alguma coisa que você ouviu fora de casa, né? Uma situação que você viveu no trânsito, que você viveu no seu trabalho. Senhor, eu fiquei magoada, eu fiquei chateada, eu estou preocupada com essa situação. Então é o lugar de nós derramarmos o nosso coração, para que o nosso coração seja aliviado de todas essas coisas. Guarda o teu coração, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A única forma de nós protegermos o nosso coração é derramarmos na presença do Senhor. Então isso é uma coisa que a gente faz no lugar secreto. Contar para Deus o que está nos magoando, o que nos ofendeu, o que nos entristeceu. E a gente vai sair desse momento com o nosso coração tranquilo. Você vai deixar lá os pés de Jesus, que para Jesus não é nada. Ele já sofreu a morte. O que é uma ofensa de uma palavra que alguém te diz? Para ele não é nada, gente. Aí ele nos dá um fardo leve, né? Então, é o lugar que você vai abrir o seu coração. É o lugar que você faz os seus pedidos. Senhor, eu queria isso, queria aquilo e tal e tal. Mas é o lugar que você intercede. O lugar da oração, o lugar secreto, esse lugar que você fechou a porta, ninguém vai ficar te incomodando, batendo na sua porta, não tem, né? De preferência que seja um lugar que não tenha tanto barulho, para que você possa se dedicar ali, né? Se concentrar, de preferência. Então, você precisa ouvir a Deus.
Para nós intercedermos corretamente, a gente precisa ouvir a Deus. Aí, para ouvir a Deus, por exemplo, olha só que interessante, né? Talvez tenha pessoas que consigam, mas eu às vezes eu pratico isso, assim, de chegar nesse momento de oração e já ouvir a Deus, ficar ali, não importa o que tem no meu coração. Não importa o que eu estou querendo pedir, não importa. Eu procuro praticar isso, por quê? Porque às vezes, gente, quando você ouve a Deus, já resolve tudo. Não precisa você ficar ali falando tanta coisa, né? Então você fala, Senhor, eu quero te ouvir. Aí você fica lá esperando Ele falar com você. Muitas vezes Ele vai falar para você um texto bíblico. Às vezes você mesmo pode ter essa iniciativa de abrir a Bíblia e falar, Senhor, eu estou aqui porque eu quero te ouvir. Fala comigo na tua palavra. E Ele vai falar com você. Quando Ele fala com a gente, nós vamos interceder, nós vamos orar de maneira correta, de acordo com o coração dele. Entende? Então, nós precisamos ouvir para interceder por nós mesmos. Às vezes a gente fica pedindo coisa a Deus que a gente nem está precisando, que aquilo nem vai ser bom. Só que a nossa vida tão maluca, agitada, faz a gente pensar que nós estamos precisando de alguma coisa. Né? Então, por que eu estou falando esse negócio de intercessão? Porque a mulher que edifica a casa, o principal lugar dessa edificação, o principal cômodo da casa dessa mulher é o quarto de oração. Não tem como. Você pode fazer tudo na sua casa. Se você não tiver o seu lugar de oração, é uma casa sujeita a ruir. Quando vier a tempestade, ela não vai aguentar. Às vezes você olha assim, parece que tá tudo bem. Tá tudo certinho, a casa tá ok, né? Você tá cuidando bem da sua casa, tá todo mundo bonitinho, as crianças estão indo bem na escola, a mesa tá sendo posta, mas, gente, o lugar secreto é um lugar de, como fala quando você, prevenção. Instrução também. Também. É de prevenção porque você vai receber instrução. Porque a gente não consegue edificar a nossa casa sem Deus. Aqui, Paulo explicou isso aqui. Que a pedra de esquina é Jesus. A pedra que nos dá a base é Jesus. Então a gente não consegue edificar a nossa casa sem o lugar secreto. Sem que diariamente eu me coloque nesse lugar onde eu vou ouvir a Deus, onde eu vou derramar o meu coração, onde o Senhor vai falar comigo, onde Ele vai me corrigir. Ele vai falar, filha, você está errada, você está falando demais. Filha, você precisa pedir perdão daquilo que você falou ontem. Então é o lugar que o Senhor, a gente derrama o coração, é o lugar que Deus vai nos corrigir. É o lugar que Ele nos dá instrução, porque Ele pode dar uma direção para você, para alguma coisa. Quantas vezes, gente, eu recebo palavra, versículo, que eu fico assim, eu não consigo fazer a conexão com a minha vida ou com o meu dia. Passa 2, 3 dias, vem alguém falar alguma coisa, eu falo, entendi, era aquela palavra que Deus me deu. Então, o Senhor já preparou algo que daqui a um tempo alguém vai precisar ouvir. Ou eu vou viver, né? Passou uma semana, eu vivo uma situação, falo, ai meu Deus, é isso, aquela palavra que Deus me deu que eu não entendi nada aquela semana, é isso aqui que está acontecendo agora. Então é um lugar de instrução, e é nesse lugar que a gente tem sabedoria, é nesse lugar que nós edificamos a nossa casa, eu mesma, né? A minha casa, que eu me deixo ser edificada por Deus. Que o Senhor vai me moldando. Ninguém, nenhuma mulher tem condição de edificar a sua casa se não se deixar edificar.
enquanto a gente tiver comércio no nosso coração. Jesus expulsou o pessoal que estava fazendo comércio, chamados de cambista, né? Porque eles estavam fazendo troca, estavam ali ganhando dinheiro, onde não era lugar de ganhar dinheiro. Então, é preciso a gente pensar o que está fazendo do meu coração um lugar que não é lugar de oração. Tudo que estiver ocupando o seu coração, o lugar de oração do seu coração, tem que ser expulso. As casas na época de Jesus, elas eram feitas, não sei se vocês já viram assim algum filme, elas eram pequenas, não eram muito grandes, e elas tinham 2 andares, geralmente. Em cima é onde todo mundo dormia, e embaixo onde se fazia refeição. Era um lugar onde a maior parte das atividades eram feitas fora da casa. E a casa mesmo, ela era mais para dormir e para fazer as refeições. Quanta coisa a gente traz para dentro do nosso coração, que não é o descanso em Deus e que não é o alimento de Deus. E aí quando a gente começa a fazer isso, vira comércio, e aí nós perdemos o foco. Então, esse lugar que você vai ter diariamente com Deus, ele é um lugar onde você vai corrigir tudo isso. É um lugar onde você, se tiver alguma coisa que veio de fora, que entrou no seu coração, você vai poder expulsar isso e dedicar o seu coração para ser casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa é a profecia de Isaías e que aqui os discípulos lembram. Você tem que ser uma casa de oração. E também, para além disso, né, quando a gente consegue isso, a gente consegue que a nossa família busque em nós o refúgio. Esse refúgio que o versículo, qual o versículo que a gente leu, né, que eu estava falando das parteiras? O refúgio é o versículo 26. Eles vão encontrar em você refúgio. Não é quando você pega sua criança na escola, quando você pega seu filho na escola e ele foi mal na prova, quando o amiguinho brigou, aconteceu alguma coisa. A criança, o adolescente, o jovem, ele sente o que é um refúgio em você. Quantas vezes os nossos filhos chegam e falam assim, eles reconhecem a necessidade da oração da mãe. A mãe ora por mim. Eles vão fazendo, né? Vão agindo do jeito que eles querem, mas quando a coisa aperta, mãe ora por mim. A minha mãe, eu vejo isso assim aqui na minha casa. A avó, né, no caso. Elas pedem para a avó, vó, ora por mim, assim, assim, assim. Por quê? Porque sabe que a avó está lá todos os dias orando por elas. Todos os dias. E eles falam, a gente ora por vocês todos os dias. Então elas encontram, as minhas filhas encontram esse refúgio nos avós, quando tem alguma coisa assim, ai, vô, ora por mim, tem uma situação assim, assim, eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer um teste, isso e aquilo, ora por mim. Porque sabe que tem ali um lugar de oração. Amém, gente? Glória a Deus, né? Eu não posso deixar de citar esse versículo 30, tá? Só para pelo menos pontuar e depois vocês podem meditar mais. O coração tranquilo é a vida do corpo. A inveja, porém, apodrece os ossos. A inveja é sinal de doença. Se você sente alguma inveja, e não tenha vergonha disso diante de Deus, porque a gente sente inveja. Eu quero te informar que a gente sente. Em um momento ou outro, você nem percebe que ela é muito sorrateira, a inveja. Se você perceber, coloque isso na presença de Deus. Fala, Senhor, me mostra, porque ela é sinal de doença.
Entende? O coração com saúde cura. Então veja, um coração saudável, ele é livre da inveja. Então ele cura. Mas a inveja, ela o quê? Apodrece os ossos. Gente, tem noção que é isso? Apodrece os ossos. E não só a inveja que você sente, né? Mas olha que interessante. No lugar secreto também é o lugar que Deus nos dá revelações. Então é o lugar que, se você acostumar seu ouvido a ouvir a Deus, quando alguém tiver inveja contra você, Ele vai te mostrar. Ele vai te revelar. Para que você possa orar, que você possa repreender, que você possa lançar isso fora, abaixo. Né? Clamar pelo sangue de Jesus. Porque a inveja, ela apodrece os ossos. Amém?